Pamela vai falar ou eu começo já, Pamela? Pode começar, professora. Ah, tá bom. Bom dia a todos e todas, né? Vamos lá nessa modalidade online que é nova para mim nesse momento, né? Meu nome é Ilzara, eu sou psicóloga, me formei em 84, né? Pela Salesiana lá em Lorena. E já em outros anos, em 3 anos anteriores, eu tive a oportunidade de fazer também uma palestra semelhante na Unital, mas presencial, né? Vamos lá nessa abordagem, né? Nessa modalidade. Eu fiz a especialização em logoterapia e venho trabalhando com ela, então, desde 2016. Eu achei muito bacana a divisão que a Unital fez esse ano, de colocar, então, essas bases teóricas, né, como uma apresentação nesse momento, e depois a parte prática lá com a colega Lorena, da Paraíba, que é uma colega muito querida, uma pessoa muito, muito experiente, uma bagagem muito boa. Já fiz contato com ela também, né, que eu a conheço, e já passei também para ela os meus slides, ela gostou muito, então a gente está em sintonia. Então, eu penso que a gente vai estar fazendo um bom trabalho com vocês aí, todos, né, da Unital, e vocês certamente ficarão contentes com a nossa apresentação, né? Pode passar para o segundo, então. Eu moro em Taubaté, né? Não sei se... moro em Taubaté, trabalho aqui em Taubaté. Victor Emil Frankl, esse senhor simpático que está aí, né, todo charmoso, ele foi, então, psiquiatra e neurologista vienense e também doutor em filosofia. E ele fundou, na época, lá, e foi contemporâneo de Freud, inclusive, a chamada terceira escola de psicologia, muito importante na época, né? E nós, seguidores, seguimos, então, aprendendo muita coisa do que ele nos deixou. Ele faleceu, então, em 97, viveu uma vida bastante longa, uma vida muito dedicada à causa do ser humano, né? E eu vou estar dizendo um pouquinho mais sobre essa trajetória dele. E ele trouxe para a gente uma grande coisa, né? Que foi, assim, a chamada psicoterapia do sentido da vida. Nos próximos slides eu vou colocar melhor o que significa esse sentido. É algo diferente, então, na nossa orientação de trabalho mesmo, né? Pode passar no próximo slide, por favor. E ele veio dar assim uma atenção muito especial. Interessante que nos escritos dele, lá no começo de 1900 e pouco, né, ele vai dizendo do mal do século, a frustração existencial, aquilo que é chamado de vazio existencial. Então, a partir disso, ele se preocupou muito com esse vazio que existe nas pessoas e o mal do século, chamado por ele, na patologia do nosso tempo. Então, as pessoas muitas vezes caem no chamado conformismo ou totalitarismo, que é o reproduzir o que as pessoas fazem. Aquilo que todo mundo faz, eu também preciso fazer, preciso viver de acordo com isso. Então, as pessoas vão se apagando, assim, não é? Ou, se não, o totalitarismo, a pessoa seguir aquilo que os outros querem que elas façam. Então, isso vai frustrando a pessoa, a existência da pessoa, tudo aquilo que está dentro dela que clama por um sentido mesmo, né? Nós vamos ver melhor nos próximos slides. A questão do sentido é o alicerce para compreender, então, a logoterapia, que trata, então, desse sentido. Vamos compreendendo aí a cada momento ali dos slides o que significa esse sentido. E o psicoterapeuta pode mostrar a seu paciente que a vida nunca cessa de ter um sentido, sempre tem um sentido. A gente tem que buscar qual o significado de muitas coisas assim que estão acontecendo, tentar fazer uma releitura da vida, como é que tudo isso está clamando assim por encontrar significado, né? A rigor, ele não pode mostrar o que é o sentido. Não cabe a gente mostrar o sentido da vida é esse ou é aquele,
mas pode indicar-lhe que há um sentido e que a vida o conserva. A vida se mantém cheia de sentido, sob quaisquer condições. Então, existem muitos escritos dele que falam disso, que a vida sempre tem sentido, sim, a vida em quaisquer circunstâncias, não é? Então, é importante a gente encontrar esse sentido mesmo. E mesmo que a pessoa esteja bastante angustiada, ela vai conseguir assim, ver que o que clama dentro dela, da existência dela, é por encontrar realmente um sentido. Para que eu vivo? Para quê? Não é o porquê. Para quê? Para que eu existo? Então, o trabalho nosso é justamente de ajudar a pessoa a entender como é isso. Ela vive para quê, né? Aconteceu o que seja lá para trás e tal, mas ela clama por dar um significado, fazer uma releitura de tudo isso e dar uma direção, redirecionar a sua vida, tá? Pode passar no próximo, por favor? Isso. Os 3 pilares da logoterapia, daí é importante ver assim, a logoterapia se sustenta em 3 pilares: a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Vamos compreendendo cada um deles ali para entender melhor o que seja essa logoterapia. O próximo, por favor, a liberdade da vontade. Isso. Então, essa liberdade da vontade, todos nós temos a liberdade dentro de nós, algo assim muito importante. Então, aconteça o que tenha acontecido conosco no passado, depois a gente vai ver alguma coisa sobre a diferença de teorias deterministas. Então, nós temos liberdade para algo, para tomar uma posição perante todas as condições. Então, perante a nossa história, nós temos a liberdade da vontade, porque essa vontade, depois nós vamos ver em próximos slides, essa vontade é algo dentro da gente, como a vontade de sentido, é algo de dentro da gente com uma grande motivação, tá? Então, assim, essa liberdade para algo, para tomar posição perante todas as condições. Seja quais forem, então, as condições da nossa vida, nós podemos fazer algo, pegar como se fosse assim, claro, auxiliado em todo o processo psicoterapêutico, a pessoa vai ser auxiliada a tomar uma posição perante as condições da sua vida. Várias situações, tipo assim, condicionantes, né? Várias situações da sua história de vida. Tá, mas e agora? O que eu faço perante tudo isso? O que eu faço? Que resposta que eu dou? A vida pede uma resposta. Nós estamos vendo assim várias situações, a vida pede respostas nossas. E pela nossa liberdade, nós podemos optar, fazer as nossas opções, podemos dar respostas diferentes, responder diferentemente a várias situações. Decidir com a consciência, essa consciência também é um termo bastante utilizado na logoterapia, que a pessoa vai vendo assim dentro dela como é que é essa consciência. Existem várias clamores interiores, vamos dizer assim, né? Anseios para a pessoa se conduzir de tal forma. Então, na consciência dela existe isso. Então, a pessoa, aí existem assim as técnicas para fazer o apelo à consciência, a pessoa acessar melhor o seu interior para ela sentir assim, como eu devo me conduzir, né? Com a liberdade e responsabilidade. São 2 termos também bastante utilizados na logoterapia, que é a liberdade e a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelos meus atos. Eu não sou determinada. Aconteceram coisas, me marcaram na minha história de vida, no meu passado, etc., mas eu posso agir com responsabilidade agora. Eu sou responsável pelos meus atos. E aí, 2 conceitos muito utilizados na logoterapia é a autotranscendência e o autodistanciamento. A autotranscendência é algo assim que difere bem, né, dentro da logoterapia, que é a capacidade que eu tenho de sair de mim mesma, pela minha liberdade, eu posso sair de mim mesma e ir ao encontro do outro e dos outros, né? Então, assim, eu não fico fechado em mim mesma. Pode acontecer o que seja, mas eu posso estar aberto
acolher o outro, a ver as necessidades do outro, a entender muita coisa do mundo, sair de mim mesmo e ir em direção às pessoas. E aí, depois, em outro momento ali, a gente vai falar desses exercícios que a gente faz, né, em direção ao outro e aos outros, e até mesmo fala-se ali também, compreende-se esse outro, o ser superior, né? Então, a nossa capacidade de ter esse diálogo dentro da gente mesmo. Eu posso sair de mim e ir em direção ao outro, aos outros, ao mundo. E esse autodistanciamento também é algo bastante assim bacana, porque eu posso tomar uma certa distância daquilo que está me acontecendo. É, o exemplo que eu coloquei ali, o exemplo humor, através do humor, fazer piadas até a respeito daquilo que eu estou vivendo, tentar achar graça naquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes, o que acontece? Aconteceu alguma coisa difícil e tal, aí eu posso tomar uma certa distância e rir de mim mesmo. Puxa vida, eu dei bobeira mesmo, aconteceu isso, né? E rir. E, às vezes, assim, até mesmo se for gargalhada também, muitas vezes extravasa alguma coisa de forte que está ali dentro e faz um bem muito grande, né? Então, esse autodistanciamento pode ser através do humor, pode ser também através de narrativas. De repente, eu vou estar descrevendo alguma coisa que está me acontecendo, e aí eu tomo uma certa distância e eu vou examinar depois aquilo, eu volto para fazer esse diálogo comigo mesmo. E aí eu vou, assim, né, fazendo esse diálogo comigo mesmo e me observando, tomando uma certa distância e escrevendo e tendo essa capacidade de estar me analisando também, né? Porque chama assim logoterapia e análise existencial. É muito interessante tudo isso. Pode passar para o próximo, por favor? Aí a vontade de sentido. Essa motivação básica do ser humano é como algo muito forte de encontrar sentido, de encontrar assim, tentar montar esse quebra-cabeça da vida. Como é que é tudo isso? Estar atento em ouvir os apelos que a vida faz à sua existência no cotidiano. Então, eu estou atenta para ver a vida me chama a quê, né? De repente, eu posso estar assim, centrada em muita coisa, nos meus problemas, no meu cotidiano ali, mas, de repente, acontecem algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui. A pandemia mesmo. Como nós, logoterapeutas, podemos fazer várias reflexões acerca desse momento. O que a vida está nos fazendo de apelos nesse momento? Nós tivemos muitas lives de profissionais aí muito bacanas, né? Nós tivemos assim, muitas reflexões muito produtivas, muito frutuosas sobre esse momento, o que a pandemia tem nos trazido, o que nós podemos ouvir de apelos que a vida está nos fazendo aí, nesse momento da pandemia, tá? Que eu exemplifiquei. É uma dinâmica, então, que a gente vai fazendo com relação a essa pessoa que existe dentro de nós, lá na infância. Eu quero, como é que é isso, esse querer, né? Porque muitas vezes está voltado para o mundo da pessoa, não o egocentrismo natural que existe na infância. Esse diálogo da infância com o adulto, que já julga, consegue julgar melhor, eu posso, o que eu posso fazer mesmo, quais são as minhas possibilidades nesse momento, já que eu estou conseguindo compreender melhor muita coisa, e na velhice, o que eu devo, o que eu devo estar fazendo, o que eu posso estar fazendo ali dentro desse contexto que eu estou vivendo. A necessidade do homem buscar a realização da vontade de sentido no combate ao mal do século, que é aquele vazio existencial lá, né? Então, o homem existe dentro dele aquela a vontade de sentido que é uma força muito grande, não dá para se acomodar ao que está. Está muito difícil, eu não estou vendo sentido, mas eu tenho algo dentro de mim que clama por buscar o sentido. A gente vê isso muito bacana acontecendo isso na vida dos nossos pacientes, né?
e até assim, não sei como é que vocês aprendem aí, a gente chama paciente porque é dentro daquela visão do cuidado que a gente precisa ter, né? O que significa isso, o paciente? Não é depreciando, não, né? Que tem gente que tem abordagem que fala cliente, tem abordagem que fala paciente, e a gente estudou bastante aí para entender assim que paciente é aquele que é cuidado pela gente, tá? Então, a gente está ajudando a pessoa a entender, a compreender melhor como é que são essas forças interiores que clamam por encontrar o sentido, dar vazão a tudo isso. Cada situação é um chamado que devemos ouvir e a que devemos obedecer. Então, dentro da gente existe esse chamado à vida, chamado a nos colocar, né, com as nossas potencialidades. Eu vou colocando muitas vezes a citação ali, da onde eu tirei alguma frase, e eu gostei de estar fazendo assim, colocar que ano foi escrito isso, então sempre que tem duas datas ali, uma data barra, que eu coloquei assim, que data que o Frankl escreveu, e que data que é a publicação que eu tenho, que eu tirei, né? Que tem ali localizada a página. Então, para ver assim, que naquela data ele já dizia certas coisas assim. Então, eu fico assim impressionada de ver, muitas vezes, hoje, né? Vamos dizer assim, 2021, quando a gente lê certos textos, a gente pensa, nossa, isso é para agora aqui. Mas, puxa vida, ele já conseguiu descobrir isso lá, né, no século passado e tal, né, quanta coisa ele foi descobrindo. Então, é interessante isso, né? Eu fico assim apaixonada mesmo de estar vendo muita coisa, tá? Pode passar o próximo, por favor? E aí, a gente vê que, nas bases teóricas, como é que é a antropologia frankliana, como é que ele compreende o homem, né? Nós já vimos os pilares, estamos vendo os pilares, não terminamos ainda de ver, mas assim é importante colocar a distinção de pessoa para as teorias. Dentro das chamadas teorias deterministas, não vou aqui citar todas elas, muita gente que está estudando está vendo, o homem, a pessoa humana, é compreendida dentro de um sistema fechado e busca o restabelecimento da homeostase, assim, a busca do equilíbrio dentro de um sistema fechado, mas incapaz da autoconfiguração. A pessoa não consegue mudar muita coisa. Tantas coisas determinaram lá na sua história de vida a vida daquela pessoa e ela não tem capacidade, né, pela compreensão dessas teorias, de autoconfigurar-se. Já a logoterapia, o Frankl, naquela época, até estudou mesmo, ele foi contemporâneo da psicanálise de Freud, na mesma época ali, né? Inclusive, conta-se que na fase dele de adolescência, ele trocou correspondências com o Freud, mas depois ele foi vendo muita coisa da teoria de Freud, de Adler, e quis fazer mesmo a logoterapia dando resposta à necessidade do homem segundo a compreensão dele, né? E que a gente vem estudando e seguindo e se identificando com isso, e trabalhando em cima disso. Então, na logoterapia, o homem é compreendido dentro desse tripé aí, né? Da base. Ele tem a parte bio, que é a parte toda física, né? Nós temos os nossos fatores físicos, psicossocial, nós somos seres que temos várias coisas na nossa mente funcionando, no nosso relacionamento, tudo aquilo que nós fazemos no nosso relacionamento, nosso eu com o mundo, e a parte espiritual não quer dizer propriamente uma parte religiosa, até muitas vezes não é compreendida ali com toda a exatidão que precisa ser, né? Então, essa parte espiritual significa esse diálogo com ela mesma e o diálogo com o outro, que são as pessoas, e o outro, que é um ser superior. Então, tudo isso é dentro da compreensão do espiritual aí. É onde também vai estar essa possibilidade dele decidir
liberdade, ele vai decidir por autotranscender-se, né? Por superar a capacidade dele de superação vai se dar justamente nessa dimensão dele da compreensão do ser espiritual. Eu tenho essas limitações, essas dificuldades, porém eu posso superar, eu posso dar de mim mesma aos outros, eu posso prestar atenção àquela outra pessoa que veio ali, né? E eu estou aqui, estou sofrendo com isso, com aquilo outro e tal. E até mesmo por estar assim, sofrendo com isso e tal, eu posso compreender outra pessoa, tá? Mas eu posso sair de mim mesma e prestar atenção naquela pessoa e prestar ajuda a essa pessoa, né? Então, a doação de si mesmo. Então, essa parte do espiritual, que em alguns lugares também está escrito de noético, né? Noética ou noético, é essa capacidade, essa outra dimensão do ser humano. Então, o homem é biopsicossocial e espiritual, tá? Podemos ir para frente? Interessante que ali, olha, ele escreveu um dos primeiros livros, né, dele, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, lá em 1948. E tem ali muita coisa que a gente segue muito mesmo, né? Esse livro, por um bom tempo, ele não foi editado novamente. Eu até tenho ele, eu tirei cópia, fiz apostila, né, encadernado direitinho. Agora, recentemente, saiu uma publicação, né? Mas foi escrito lá em 1948 e a edição que eu tenho da cópia é de 78. Olha que interessante, né? E ele já intuiu muita coisa e tem muita coisa bastante boa lá, assim como tem nesses dois livros que são citados aí, eles até têm capas diferentes hoje, que Em Busca de Sentido é um livro bastante conhecido de muita gente, é o livro básico assim para iniciar nossa compreensão da logoterapia, e esse outro também, Psicoterapia e Sentido da Vida, que tem também outras capas, mas o conteúdo lá dentro é o mesmo, não, outras edições, e a gente utiliza muito esses dois livros aqui na compreensão da logoterapia, tá? Pode passar para frente, por favor? Aí a continuação ali. A diferença de tomar consciência do psíquico, tomamos consciência, sim, né, de muita coisa que está na dimensão do psíquico, como é que nós compreendemos? E tornar consciente o espiritual, através da liberdade e responsabilidade. Nós podemos ultrapassar aquilo, podemos autotranscender, né, nos doarmos às pessoas, ao mundo. Depois a gente vai ver em outro ponto ali como é que é essa doação da gente às pessoas e ao mundo. E essa teoria, ela é muito bacana, assim, que antes dele ir para o campo de concentração nazista, que ele ficou em 4 campos, ele, antes de ir, ele já tinha rascunhado muita coisa naquele tempo, não tinha computador, né? Já tinha rascunhado muita coisa. E ele tinha isso muito forte, assim, né? Várias bases mesmo dessa teoria, e ele foi assim intuindo muita coisa, e lá ele foi sentindo que tudo aquilo ali foi validado. Até mesmo uma das técnicas de autodistanciamento dele, ele escrevia muitas vezes em qualquer papelzinho que ele via assim, era um treinamento, né? Ele escrevia, punha no bolso, claro que tudo aquilo ali era destruído muitas vezes naquela rotina mesmo ali no campo de concentração nazista, uma coisa absurda que acontecia ali, ele se doava ali como médico, né, para os companheiros, e ele foi experimentando. E uma coisa muito bacana que ele viu, que ele disse, as pessoas que tinham um para que viver, o que ela queria fazer depois que saísse? Ela tinha sonhos, eu vou sair desse campo de concentração, porque eu quero publicar um livro, porque eu quero voltar para a minha amada, para a minha família e tal. Então, aquelas pessoas que tinham sonhos, tinham projeções assim, aquelas pessoas que tinham para que viver, elas conseguiam suportar, né, muita coisa. Elas conseguiam viver ali aquela rotina muito, muito cruel,
e elas conseguiam dar conta de ir se motivando. Outras pessoas, até mesmo nesse livro, que muitas vezes choca em alguns relatos lá no início, algumas pessoas elas se entregavam, né, para morrer mesmo na câmara de gás ou ir para a cerca elétrica. Ele relata, né, pessoas que desistiam. E ele depois, interessante, que depois ele se ocupou de um trabalho muito importante no pavilhão das mulheres que tentaram, no hospital, né? Depois, por 25 anos, ele trabalhou num pavilhão de mulheres que tentaram suicídio e não morreram. Então, ele ajudou muito as pessoas a superarem, né? E encontrarem o para que viver, né? Muito bem. Tem gente perguntando ali que disponibilizar os slides. Da minha parte, pode disponibilizar, sim, né? Já está com o pessoal da Unital, pode estar disponibilizando, sim. Depois, lá no final, até eu coloco o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato comigo, o WhatsApp está lá, né? Muito bem. Mas é uma coisa assim, eu particularmente sou assim, apaixonada. Desde 2012 eu fui conhecendo, depois fui aprofundando mais, até fazer a especialização. Eu gosto demais, me identifico, e eu consigo ver a aplicação disso mesmo na vida das pessoas. Como é lindo isso, as pessoas estarem buscando, superando, e, né, muita coisa ali do sufoco que ela está, né? Pode passar para frente, por favor? Então, esse sentido da vida, né? Nós vimos ali, são 3 pilares. Nós falamos da liberdade da vontade de sentido e o sentido da vida agora. Não podemos questionar sobre o sentido da vida, porque somos nós mesmos que estamos sendo questionados. Somos nós que temos que responder às perguntas que a vida nos coloca. A vida nos coloca, veja bem isso, né? E essas perguntas que a vida nos coloca só podem ser respondidas à medida que somos responsáveis pela nossa própria existência. Então, o livro que ele escreveu por último na vida dele, ele faleceu em 1997. Ele escreveu esse livro em 95, a edição que eu tenho é de 2010. Esse livro é maravilhoso, um dos melhores livros que eu li na minha vida, da impressão que o Franco sentou aqui do lado do meu sofá e foi contando. É um livro apaixonante, a meu ver, né? Então, no processo da psicoterapia, a gente vai vendo que a pessoa, né, com o passar das sessões, as pessoas vão sendo levadas a ver o que a vida está te pedindo. Como é que é isso? Como é que, na sua condição, o que a vida está te pedindo? Quais são os seus anseios? Quais são... porque cada ser humano é visto por ele como um ser único e irrepetível, né? Então, assim, cada um tem assim aqueles anseios próprios. E é interessante, né, em outros momentos a gente vê assim a situação que não é a pessoa ali, o psicoterapeuta, que vai dizer para ela o sentido da sua vida é esse. Então, não somos nós, a pessoa vai descobrindo. E a pessoa vai vendo assim que ela vai encontrando o sentido dado para ela ali, né? Ela vai encontrando essas respostas. Pode passar para o próximo, por favor? Aí a gente vê assim, a orientação, cadê? A orientação para o sentido, a necessidade da pessoa fazer escolhas, realizar valores. Nós vamos falar daqui a pouco o que são esses valores. Estar inteiro no presente, no aqui e agora, estar inteiro. É muito importante esse momento presente. Como eu já falei ali, aconteceram várias coisas que aconteceram no meu passado, mas agora, no momento. O que eu faço nesse momento? A importância de saber fazer escolhas, né? Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. O sentido não é dado, mas encontrado pela pessoa. Quanto mais o homem apreender o caráter de missão que a vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada de sentido a sua vida. Essa citação está nesse livro também bacaninha, que a gente segue muito, não? Tem várias capas, como eu falei, na psicoterapia e sentido da vida, que ele já escreveu lá em 46, como ele colocou isso. Então, cada vez mais que eu vou aprendendo
eu vou entendendo assim, né? Quais são, o que eu tenho aqui, qual é a minha missão. Missão também é um termo muito usado na psicoterapia. O segundo livro, Daiane, é esse aqui que eu falei, Psicoterapia e Sentido da Vida, tá? Cada um de nós tem uma missão, esse chamado, né? Temos algo para desenvolver, a realizar. Então, quanto mais o homem aprender o caráter de missão que a vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada de sentido a sua vida. Nós vamos encontrando a nossa missão, o sentido da nossa vida, naquele momento presente ali, né? Pode passar para frente, por favor? Aí é interessante, nós vamos, quando fala dos valores, né? Nós realizamos o sentido da vida, nós encontramos o sentido da vida realizando valores, que ele fala. Postula que podemos descobrir o sentido da vida em 3 diferentes formas: os valores criativos, vivenciais e os valores de atitude. Dentro desse primeiro livro que eu tinha falado, ele vem bem explicadinho também, que conta a vida do Frankl lá no campo de concentração, tá? E aí, depois, na segunda parte, lá tem vários conceitos lá, muita coisa teórica está lá, tá? E aí, pode passar para frente, por favor, nós vamos ver E é interessante, desde 1929, ele já concebia que, por meio desses 3 grupos de valores, os valores criativos, os vivenciais e de atitudes, que nós temos condição de estar realizando o sentido da vida. Os valores criativos, olha que bacana. O que é isso? Os valores criativos, através daquilo que eu crio, que eu produzo, que eu crio, criando um trabalho ou praticando um ato, uma obra, um trabalho, peculiaridades, o que dá ao mundo, tudo aquilo que a identidade minha, eu posso dar ao mundo. Eu realizo coisas, atos, aí assim também compreendendo muita coisa o sentido do trabalho. Nós todos, eu acredito, nós estamos realizando um trabalho na nossa vida. Como é esse trabalho? Várias coisas que eu estou fazendo, tá? Até mesmo, outro dia mesmo eu estava conversando com uma paciente, um trabalho dela, ela está cuidando de fazer uma horta lá, né? Ela está realizando um trabalho, ela está trabalhando com esses valores criativos. Como que ela consegue, assim, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu vou cuidar disso e tal, eu estou realizando, e aquela horta, obviamente, ela tem um sentido ali, que é, né, produzir o alimento e tal. Então, ela tem capacidade de estar fazendo isso. Então, bacana isso. E a vivência do trabalho nosso mesmo, qualquer tipo de trabalho. A gente que trabalha como psicoterapeuta, quem trabalha como professor, né? Então, tudo isso vai dando sentido para nós através da realização de valores criativos, que foram assim chamados pelo Frankl. Os valores vivenciais também muito bacana. Então, se ali nos valores criativos eu dou ao mundo, nos valores vivenciais eu tenho que ter também a capacidade de receber, de acolher do mundo aquilo que o mundo me oferece, experimentando, me permitindo experimentar algo. A contemplação do belo, uma paisagem, né? A natureza, a contemplação do belo, a contemplação do belo que é o ser humano. Como que eu conseguindo assim acolher o outro dentro de mim, né? Acolher alguém, encontrando alguém em sua originalidade, singularidade. Cada um é único, um ser único e irrepetível, como Frankl falava, né? E que nós aprendemos. Amando-o, como que é esse sair de mim é uma coisa, eu dou e eu recebo dessa pessoa. Então, é muito bacana aqui as experiências nossas, né, que me remetem à vivência do sentido do amor, estão inseridos dentro desses valores vivenciais. Todos nós temos capacidade de estar vivendo, está ligado ao nosso ser relacional, nós nos relacionamos com o mundo e as pessoas. E aí, interessante também na vivência desses valores vivenciais aí, acolher as lembranças do passado. Tem tantos relatos do Frankl
quando trabalhava com pacientes terminais, assim, muitas vezes a pessoa que está lá no seu leito de morte, então, acessar com ela aquelas lembranças, né? Como que foi tudo isso que ela viveu, a criação dos filhos, as experiências com os netos, por exemplo, e aí tudo aquilo ali está abrigado, ela tem lembranças abrigadas dentro dela, lembranças do passado, ela pode estar acessando isso, mesmo que ali ela está possivelmente até imóvel, mas aquele diálogo que ela tem lá dentro, né, isso aí nunca vai morrer. Pessoas que morreram estão abrigadas no coração, né? Aí tem tanta coisa ali que é assim, trabalhado nisso daí, não? A coisa da vivência do luto e tudo mais, que vão estar sempre abrigadas essas experiências, essas lembranças no passado, dentro dos valores vivenciais. Ela deve estar acessando e relacionando com o bem que trouxe para ela todo a vivência do amor, né? Então, isso aí é muito bacana também, muito sério tudo isso. Pode passar para frente, por favor? Aí depois os valores de atitude, muito interessante também. Então, 3 valores: valores criativos, os vivenciais e os valores de atitude. Como é que são as nossas atitudes? Qual é a atitude que adota diante da vida? A compreensão e ação em relação ao sofrimento inevitável. Todos nós temos situações de sofrimento inevitável. Nós não vamos buscar como masoquista para encontrar o sentido da vida através da vivência do valor de atitude, buscar cadê o sofrimento? Deixa eu descobrir aqui, cadê o sofrimento para eu viver? Não, o sofrimento é inevitável. Tantas situações, tanto os dissabores do nosso cotidiano, como aquelas situações mesmo, limitações que nos vêm, perdas de pessoas, situações da nossa saúde, enfim, sofrimento inevitável. Como é que eu consigo ter a atitude de superação, tá? Então, assim, aí vem muitas coisas no sentido assim de compreender o sofrimento inevitável na nossa vida, não é rejeitando e a vida é maravilhosa sem sofrimento. Não, com o sofrimento, como é que consciente, responsavelmente eu acolho isso? Como é que eu vejo sentido nisso? Como é que eu posso tirar proveito disso? O que esse sofrimento me ensina? Como é que eu consigo superar? E é interessante como que é importante no trabalho nosso, né? Depois a Lorena poderá estar falando, certamente, como que a gente consegue, muitas vezes, realçar para a pessoa, olha quantas histórias de superação você teve na sua vida, olha que pessoa, que batalhadora você é, como você reúne dentro de você tanta força, tanto poder de superação, né, para a pessoa conseguir se apoiar melhor dentro do seu potencial, né? A vida do homem conserva seu sentido até o seu último suspiro. Então, Frankl coloca bem isso, como que nós temos realmente como encontrar esse sentido mesmo até o último momento. E aí ele traz para nós uma compreensão de um conceito muito interessante. Nós temos, então, a tríade trágica positiva. Tá? Então, nós temos, inevitavelmente, o sofrimento, a culpa e a morte na nossa vida. Tá? Então, dentro daí, dos valores de atitude, nós estamos compreendendo a vivência do sentido do sofrimento. Eu estou falando aqui até em poucas palavras, algo que dá livros e livros, existe muita coisa escrita aí, né? Muita coisa bonita mesmo escrita aí para a gente entender. Mas essa tríade trágica positiva, através do sofrimento, eu vou exercitar, acessar dentro de mim a minha capacidade de superação, de conquista. Quantas conquistas eu obtive até hoje? E a capacidade que eu tenho de estar encontrando sentido no sofrimento e superando, tá? A culpa, inevitavelmente, nós temos várias situações que, puxa vida, por que eu fiz assim? Por que me aconteceu assim? Que bobeira que eu dei, que eu fiz? Eu não fiz legal,
né, sentir aquela coisa ali de culpa, puxa vida, tipo remorso e tal, não deveria ter feito daquele jeito. Puxa vida, fiz, mas o que eu vou fazer a partir disso? Eu vou ter atos de reparação. Como é que eu vou reparar isso? Né? Como é que eu vou fazer, né, coisas para eu reparar aquilo ali que aconteceu? Então, eu vou trabalhar na reparação. Realço aqui algumas experiências com pessoas dependentes químicas, que a gente pode estar trabalhando isso, né? A pessoa se sentir assim, existe isso na vida, puxa vida, em um momento da sua vida, né? Em situação de anos, eu não vivi bem por causa de dependência física. Tá, então agora, como que você pode fazer a reparação disso? Como é que você pode viver bem para você e para a sua família, para poder estar reparando isso, né? E a morte, inevitavelmente, todos nós estamos em contato com morte, né? Situações mesmo, mortes trágicas ou não, e tudo mais. Compreender a transitoriedade da vida. Pois as pessoas, não, um dia elas vão mesmo, vão partir. E a nossa vida é breve, vamos dizer assim, e como que nós devemos viver melhor o nosso momento presente? Então, compreender que a vida existe isso mesmo, a vida é transitória. Nós estamos aqui, né, sob diversas situações frágeis e uma hora vai finalizar tudo isso. Como que nós podemos viver bem o nosso momento presente, tá? A vivência do sentido do sofrimento, então, e aí também tirado algumas citações, as duas citações ali, quer dizer, a compreensão disso daí estão nesses dois livros ali. A Vontade de Sentido também foi acrescentada aqui, que é um outro livro também bastante utilizado por nós, né? Então, pode passar para o próximo, por favor? Como é que acontece essa dinâmica? O ser humano é confrontado a todo momento com situações que são como que dádiva e incumbência, foi colocado até nesses termos. Muitas vezes a gente ouve também dizer, né? Dom e tarefa, nossa vida é dom e tarefa. Então, nós vemos mesmo, tem várias situações que nos são dadas, nós devemos estar abertos para acolher, para ver também o que nós vamos fazer a partir disso. E aí, essa compreensão disso está nesse livro chamado A Presença Ignorada de Deus. A Presença Ignorada de Deus, ali Frank coloca, né, nesse livro todo, a tese do seu doutorado em filosofia. Até é um livro que nós fomos orientados a ler mais assim por último, porque tem vários termos filosóficos, depois que a gente já ficou familiarizado com vários outros conceitos, aí a gente lê e consegue aproveitar melhor da leitura desse livro, tá? Algumas crises de sentido hoje. A crise da meia-idade, né, por conta de situações diversas, né, hormonais, às vezes casamentos, empregos, né? Será que estou no caminho certo? Muitas vezes a pessoa se dá conta assim, né? E agora? O que eu fiz da minha vida até agora? Acho que agora tem pouco tempo daqui para frente. O que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir ver sentido em tudo isso? Muitas vezes as pessoas chegam com esses questionamentos, né? A crise da aposentadoria. Muitas vezes a pessoa quer muito aposentar, aí aposenta, não sabe mais o que fazer, não tem mais aquele contato com aquelas pessoas, aquela rotina mudou. Muitas vezes, ao aposentar, a pessoa não tem outras metas, o que fazer agora da vida, né? Eu, particularmente, até tenho uma experiência. Eu aposentei como diretora de escola e depois já tinha em metas minhas, voltar a trabalhar como psicóloga. Eu tinha trabalhado antes por 15 anos, depois me dediquei à parte de docência, dei aula no ensino médio, na escola estadual, e depois como diretora de escola estadual. E depois eu tinha assim, o objetivo de voltar a trabalhar como psicóloga, que sempre gostei, fiz especialização e aqui estou. Então, mas muita gente, puxa vida, isso sempre me inquietou, ver professores, né, que conviveram comigo, queriam tanto aposentar, depois que aposentaram, muitos deles adoeceram rapidamente, faleceram até, né, de câncer, muitos deles.
Então, assim, sabe aquela coisa que queria tanto aposentar, mas depois não sabe o que fazer, né? Como também a angústia de um professor que falava assim, agora eu virei o Jaque, não, o Jaque. Já que você está aposentado, troca essa lâmpada. Já que você não sei o quê, faz isso, faz aquilo, aquela coisa do homem dentro de casa, a mulher muitas vezes se inquietando. Então, o homem muitas vezes não tinha uma programação do que fazer. Então, é importante ter uma programação do que fazer, né? A neurose do domingo, o que é isso? É a pessoa não saber o que fazer no seu tempo de descanso, a pessoa que não sabe tirar férias, a pessoa que não sabe estar ali com os seus, ela quer ficar naquela coisa, né? Aquele sufoco ali que, né? No seu trabalho, ou fica ali até mesmo se escondendo através disso tudo e não consegue estar ali com outras pessoas com uma rotina diferente, que é propriamente um domingo, né? Ou é o tempo de férias, então não sabe o que fazer. A neurose do desemprego provoca também uma situação, poxa, eu tenho tanta capacidade, potencialidade, de repente eu fiquei desempregado, aquelas coisas ali, as potencialidades para realizar, o desejo também, claro, de obter a fonte produtora, né, na vida, de retorno financeiro e tudo mais, então a pessoa muitas vezes fica profundamente angustiada por não conseguir um trabalho, né? Uma palavra de hoje tão citada, a autorrealização, só é possível ao preço da autotranscendência. Então, diferentemente de outras teorias, que é colocada assim, que a pessoa se realiza quando ela busca o prazer, o poder, né? Em suma, é isso para outras abordagens. Então, para Frankl, ele coloca quando a pessoa é capaz de autotranscender, ela precisa se superar, tá? Ela precisa estar buscando essa capacidade de sair de si mesma. Então, é algo assim, o diferencial da logoterapia, esse trabalho com a autorrealização. Eu consigo me realizar como ser humano, como ser pessoa, quando eu consigo sair de mim mesmo, conseguir dar-me de mim aos outros, ao mundo, consigo acolher das pessoas aquilo que elas têm a me oferecer. Quando eu consigo sair de mim mesmo, ver um sentido ao sofrimento que eu vivo, às situações limitadoras para mim, e eu consigo sair de mim mesmo e me superar. Então, basicamente isso. Pode passar para o próximo, por favor? E aí, continuando ali, né? Cada pessoa, cada hora, proporciona um novo sentido, e um sentido espera cada pessoa. Muito interessante isso, essa compreensão assim, essa crença, essas coisas que o Frankl coloca sobre o ser humano, eu estou dizendo assim com tanto entusiasmo, né? Porque é alguma coisa que nos alimenta, né? Então, a gente acreditar no ser humano e acreditar que, apesar de tanta situação difícil, existe isso, né? A pessoa precisa encontrar sentido mesmo em cada situação. Então, a cada hora proporciona um novo sentido, e um sentido espera cada pessoa. O sentido é, portanto, sempre um outro, mas sempre há um até o fim. Aquilo que eu vivenciei ontem ficou no ontem. Hoje eu preciso renovar tudo isso, encontrar novas motivações, novo sentido hoje, né? Pois não há pessoa para a qual a vida não prepararia uma tarefa, e não há uma situação na vida na qual a vida pararia de nos oferecer uma possibilidade de sentido. Então, isso ele escreveu lá nesse livro, A Questão do Sentido em Psicoterapia, nessa data aí de 81, e eu tenho a edição de 90. Então, é muito, muito legal ver tudo isso. Pode passar para o próximo, por favor? Daí ele diz também, o que chamo de procura de sentido equivale à apreensão de determinadas características do real. Então, procurando sentido e procurando ver assim, como é que é a realidade, como é que é o mundo ao meu redor, como é que são as pessoas, como é que sou eu, quem sou eu. Então, é o processo assim que a pessoa vai procurando sentido nisso tudo. Mesmo uma vida arruinada
pode readquirir riqueza de significado desde que adotemos uma atitude para conosco que nos permita superar a nós mesmos. Olha, essa vida arruinada, tanto para casos mais extremos, né, em pessoas com dependência química, pessoas que estão presas, pessoas que se viram, de repente, tomaram consciência de um casamento com relacionamento abusivo, etc. e tal, acidente, sei lá, várias situações mesmo. Como que o Frankl coloca, como que a gente pode encontrar sentido nisso? Claro, não é assim a gente chegando na pessoa, num primeiro contato, num primeiro momento, consegue ajudar a pessoa a enxergar tudo isso. É todo um processo, né? Por isso que é interessante todo o processo psicoterapêutico para a pessoa ir encontrando tudo isso, sendo ajudada a encontrar. E aí, eu quero realçar, apesar que a colega depois, eu acredito que vai estar falando, na próxima, que o processo da psicoterapia, a pessoa vai sendo levada a enxergar muita coisa, e é importante nós, psicoterapeutas, entendermos bem qual é o caminho que nós vamos conduzir. Por isso, eu não sei aqui como é que são os participantes todos, os diversos anos da graduação, é importante estudar bastante as bases teóricas de cada abordagem, ou daquela abordagem que a pessoa quer se identificar e depois trabalhar, porque a gente precisa entender bem como é que a gente vai conduzir a pessoa, né? A partir da concepção de ser humano, a partir da concepção de que caminho que nós vamos conduzir a pessoa. Então, eu gosto de colocar isso, né, falando aqui. Nós estamos, então, na Semana da Psicologia, estudando várias coisas, tendo possibilidade de ver várias coisas, num leque muito grande, mas aí, seguindo tal abordagem ou tal outra, a gente precisa ler bastante, a gente precisa estudar bastante para a gente saber como é que a gente está conduzindo. Porque, veja bem, diante dessa situação ali que eu acabei de ler, uma vida arruinada, vamos dizer assim, como é que a gente vai ajudar a pessoa a conseguir ter aquela atitude de se superar, né? A gente tem que entender qual o caminho que a pessoa precisa fazer e ajudar a pessoa a ir despertando para isso, não é chegar e falar, olha, isso, 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 isso. A gente não consegue estar fazendo assim, né? Não é assim por esse caminho, tá? Então, assim, ajudar a pessoa a estar apreendendo, olha lá, apreensão, a palavra apreensão. A pessoa vai estar captando. Como é que ela vai desenvolver essa consciência, captar? Vai cair a ficha, né? A gente que é mais velho fala assim, cair a ficha, né? E até essa linguagem ficou. Não existe mais orelhão e nem de ficha, né? Mas a gente muitas vezes fala naquela linguagem assim, cair a ficha, caiu a ficha da pessoa, né? Tá bom? Pode passar para frente, por favor? Aí, resumindo ali, né? A gente deu uma visão geral aqui. Logoterapia, né? Quer dizer terapia através do sentido, né? Esse sentido procurar ver uma nova releitura da sua vida e como é que eu vou me direcionar, como é que eu vou me conduzir a partir de agora, tá? Cura através do significado, também muitas vezes é colocado isso. Eu vou dando novo significado, eu vou dando novo sentido, eu vou compreendendo a razão de ser de algumas coisas na minha vida com o uso da nossa liberdade e a nossa responsabilidade. A psicoterapia centrada no sentido. Então, nós vamos trabalhar isso daí principalmente. E trabalha, basicamente, com a chamada neurose noogênica, nome difícil ali, né? Que significa o quê? A neurose que é por causa do vazio existencial, a pessoa que não consegue encontrar significado na sua vida, assim, para que eu vivo? Minha vida não fiz nada até agora, eu estou vivendo para quê? Eu estou vegetando, né? Desculpa. Acessando sempre a dimensão noética, a dimensão espiritual da pessoa, aquilo que está lá dentro dela. Ela tem condição de dialogar com ela, entendendo melhor quais são os anseios que ela tem para ser ela mesma. Esse vazio existencial que ele foi dizendo lá,
em 1955, nossa, eu gosto de ressaltar essas datas aí, entre parênteses, né, que está nesse livro ali, Um Sentido para a Vida, é interessante porque hoje a gente está falando muito disso, muito forte isso hoje. Então, é uma teoria que não é questão que está na moda, mas é uma coisa muito forte hoje. Nós vemos muita utilidade e necessidade da gente trabalhar de uma forma muito prática, né? Sentimento de inutilidade da vida. Então, diante desse sentimento de inutilidade, né? Minha vida está num vazio muito grande, eu não sei o que fazer dela. A questão de suicídio, né? Quantas situações que levam a pessoa a não entender mais para que ela deve viver, né? Então, não tem mais sentido, eu devo encerrar por aqui, não aguento mais, né? Então, por aí que a compreensão disso, né? Claro que é contra o suicídio, ajudar a pessoa a superar isso. E a colega próxima, viu, a professora Lorena, ela tem trabalhos sobre o suicídio, inclusive livro muito bacana sobre isso, tá? Então, é importante porque, como eu falei lá no começo, Frankl trabalhou, ele pode dizer isso de cadeira, vamos dizer assim, né? Ele trabalhou 25 anos no pavilhão de pessoas num hospital lá em Viena que tentaram, mulheres que tentaram suicídio, mas não morreram. Então, ele tentou ajudar essas pessoas a encontrar sentido na vida. Procurar e encontrar um sentido para a sua vida é necessário a um ser autenticamente humano. Então, para eu conseguir ser autenticamente eu mesma, ser pessoa, então eu preciso encontrar o sentido da minha vida. Aí eu já fiz a citação de um outro livro, não, Sentido para a Vida, também é um livro muito bacana, que foi escrito em 78 também, e a edição que eu tenho é de 2014. Aí é interessante quanta coisa ele foi colocando. Desculpe aqui. Frankl, depois, ele, no livro, o último livro que ele escreveu, o que não está escrito nos meus livros, ele colocou assim o quanto que ele se preocupou em escrever e deixar muita coisa, né, como legado, e assim ele procurava não perder tempo mesmo, né? Então ele procurou colocar muita coisa mesmo para nós, é onde a gente também precisa estar lendo. Pode passar o próximo, por favor? Aí são as telas finais, né? Logoterapia, sim à vida sempre. É uma frase também que a gente diz muito, né? Sim à vida sempre, em qualquer circunstância. Aí tem uma citação que eu achei muito bacana para colocar. Os sentidos, do mesmo modo como são únicos, são também mutáveis, mas não faltam nunca. A vida não deixa jamais de ter sentido. Isso, concordo, é compreensível apenas se admitirmos que existe um sentido potencial a ser descoberto para além do agir e do amar. Lembra lá dos valores que nós vimos há pouco, né? Certamente estamos habituados a descobrir um sentido no criar ou no completar uma ação, no fazer a experiência de algo ou no encontrar alguém. Mas não devemos jamais esquecer que podemos descobrir um sentido na vida, mesmo quando não vemos uma situação sem esperança, na qualidade de vítimas sem nenhuma ajuda, mesmo quando enfrentamos um destino que não pode ser mudado. O que realmente importa e conta mais é dar testemunho do... Deixa eu abaixar aqui para conseguir ler. Espera aí. Do potencial unicamente humano, em sua forma mais alta, deve transformar uma tragédia em um triunfo pessoal, mas continua agora na próxima ali. Próxima, por favor. Deve mudar a situação difícil que o indivíduo está em um sucesso humano. Quando não temos mais condição de mudar uma situação, pensemos numa situação de uma doença incurável, um câncer que não pode ser operado. Então, somos estimulados a mudar a nós mesmos. Qual a atitude que nós vamos ter diante disso? Então, ali, todo aquele parágrafo grande ali, aquela citação, foi para chegar nesse ponto aqui. Mesmo, né, que no momento, uma pessoa acamada, por exemplo, né, lá nesse livro ali está contando,
pode ter assim, eu posso encarar diferente, eu posso rever, ter contato com aquelas experiências que me foram gratificantes, tudo aquilo que está abrigado ali dentro do meu ser, né? Não vai se perder essas experiências todas, essas lembranças todas estão abrigadas lá dentro. O logoterapeuta se preocupa, em primeiro lugar, com o sentido potencial, inerente, latente em cada situação que uma pessoa enfrenta ao longo da vida. Aí tem a citação desse livro. Próximo, por favor. Isso, já terminei ali. Então, acabei terminando assim, vamos dizer, até em cima do tempo, mas eu não sei perguntas assim como que a gente pode estar fazendo, né? Tem os meus contatos aqui no WhatsApp, o e-mail e o consultório aqui em Taubaté, né? Agora, na pandemia, a gente tem trabalhado muito na modalidade online, mas estou aí à disposição para poder estar, né, respondendo alguma dúvida, alguma coisa, tá? Olha, eu gosto muito mesmo, eu me identifico muito com essa abordagem, né? Antes eu trabalhei com outra, mas no caminho assim, mas essa abordagem da logoterapia eu acho assim encantadora pela responsabilidade, né, que a gente vai tendo com a gente, com os outros, ajudando as pessoas a serem mais responsáveis por elas mesmas, tá? Então, é isso. Tem alguma questão? Não consegui identificar se tem alguma pergunta ali. Quando teve pergunta que era sobre o slide, eu coloquei que pode estar disponibilizando se quiserem, tá? O livro eu fui respondendo, não sei mais se tem alguma outra pergunta, se tem tempo, porque vai ter a outra parte também, né? Oi, professora. Nossa, que palestra, né? Que aula. Eu queria falar que é muito interessante quando a gente vê a vida de Franklin, né? Tudo que ele passou no campo de concentração. Ele perdeu toda a sua família e tudo que ele sofreu. Ele ainda tinha vontade de sentido, né? É muito interessante a história de vida dele e mesmo assim ele tinha vontade, né? Ele tinha esperança. Sim, e o compromisso, Gabriela, desculpa te interromper aqui, uma grande coisa que ficou muito forte para ele, o compromisso de ajudar as pessoas a encontrarem sentido na sua vida. Então, ele saiu com essa meta, com esse grande objetivo. E uma das coisas depois, né, mais para frente, depois que ele trabalhou bastante, ele quis escrever muito, deixar muita coisa por escrito para a gente. Então, ele falava que ele não se permitia perder tempo, né? Depois, a segunda esposa dele ajudava muito ele ditava para ela ia escrevendo os livros, ele se ocupou demais. Então, onde a gente tem também, nós, como logoterapeutas, temos a responsabilidade também de ler muita coisa do que ele escreveu, né? Para a gente seguir direitinho, ser fiel, trabalhar nessa abordagem, que ele tanto acreditou e que a gente diz que acredita, realmente a gente se imbuir disso e seguir direitinho, né? Então, é assim, eu gosto demais, né? Muito bom mesmo, professora. Agora fica aberto. Agradeço a oportunidade, viu, gente? Eu pude participar com vocês nos outros anos, né? Exceto o ano passado, da pandemia, que não foi possível, mas nos outros, acho que foram 3 anos que eu consegui participar com vocês. Gostei muito de levar para a Unital essa possibilidade de conhecer, né? Um pouco mais da logoterapia, e estou à disposição da Unital quando precisar, né? Eu estou aqui à disposição. As pessoas que quiserem também me acessar por meio do e-mail ou WhatsApp, estou à disposição, sim, tá bom, gente? Caso alguém tenha alguma pergunta, pode mandar aí no chat, porque a gente ainda tem 30 minutinhos, porque a palestra da Lorena vai demorar 30 minutinhos para começar. Então, caso você queira falar mais alguma coisa, fica aberto, fica à vontade para você, ou senão a gente já pode ir encerrando. Mas qualquer coisa pode mandar as perguntas no chat ou tem o contato da professora aí, né? Sim, estou à disposição, sim. A Lorena é muito boa, viu? Vocês podem explorar ela bastante. Ela é professora universitária, ela é uma pessoa muito comprometida, é uma pessoa muito boa mesmo, né? Então, vocês
foram muito felizes na escolha por ela, tá? Gostei muito disso. E ela tem muito a contribuir, muito para passar, de uma forma, ela sabe também expor assim de uma forma muito clara e com um comprometimento também, um amor muito grande, viu? A Lorena é uma pessoa muito especial. E vai complementar um pouco mais do que você acabou de falar, né? Vai, porque o que vocês escolheram para ela vai colocar a parte prática, né? Então, vai ser assim, muito bom para vocês. Tem alguém que colocou ali, Alexandre, ele colocou assim, será que ele não seria assim por natureza? Outros desistem mesmo? Ou seja, os que desistiram poderiam superar o campo de concentração? Eu não sei se eu consegui entender bem. Lá no campo de concentração, algumas pessoas desistiram mesmo, não conseguiram ser ajudadas, não conseguiram, talvez a força, muita coisa era tão difícil dentro delas, que elas não conseguiram superar elas mesmas, né? E caminharam, então, para desistir. Como hoje a gente vê quantas pessoas que suicidam, né? Que nós nem podemos estar julgando por que essas pessoas estão fazendo isso, diversas pessoas, profissionais, etc., que a gente está vendo, inclusive, nos dias de hoje, mas são pessoas que não conseguiram encontrar mesmo e desistiram. Mas aí fica o nosso compromisso de ajudar as pessoas a não desistirem delas mesmas, né? E, assim, uma das coisas que a gente pode estar fazendo, eu gosto muito de uma técnica da logoterapia que chama apelo, né? Então, como que a gente consegue fazer esse apelo, ajudar a pessoa a fazer o apelo ao ser? O que você pode fazer por você? Olha a sua história, olha a riqueza que você tem, a história de superação que você tem, tentar ajudar a pessoa a apelar, então, para que a pessoa possa acessar esse interior rico, né, esse potencial capaz de superação que a pessoa tem. Então, é uma das técnicas assim que eu gosto muito de ajudar as pessoas nesse sentido assim de mostrar que ela tem capacidade, que ela tem possibilidade, sim, né? Ainda mais se ela veio, por exemplo, procurar uma ajuda, então ela não está ali no cotidiano sem isso, né? Então, mas estou à disposição aqui se tiver perguntas aqui. Pode-se dizer, Elizabeth Santos, pode-se dizer que essa abordagem ajuda a pessoa a encontrar o sentido para a vida a partir dos seus anseios, do que ela gosta, mostrando a importância do amor ao próximo e desapego de si mesmo. Sim, sim, Elizabeth. É bem por aí, sim, viu? Mas, basicamente, como uma professora sempre nos dizia, se a gente consegue ajudar a pessoa a compreender a autotranscendência, é por aí mesmo. A autotranscendência, a capacidade de sair de si e ir ao encontro das pessoas, do mundo, do outro também ser superior, tá? Então, é por aí sim. Bom, professora, eu vou pedir para quem quiser e quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto e postar lá nas nossas redes sociais da Liga a sua presença de hoje, professora. Quem puder ligar, eu agradeço. Se depois puder mandar foto para mim também, eu agradeço, tá? Pode deixar. Tá. Sorrindo? Esperar o pessoal se ajeitar. Isso, sorrindo. Não precisa passar perfume, não, mas pode sorrir. Pode? Deu. Ih, Elizabeth entrou. Pronto. Legal. Parabéns para vocês, viu? Todos vocês aí comprometidos aí, né? Muito obrigada, viu, professora? Parabéns aos Foi participantes. perfeita. Que bom, obrigada. Adorei. Então, tá joia. Podemos encerrar? Da minha parte, sim. Eu agradeço muito, viu? Um abraço a cada um aí, força aí na luta de buscar o sentido aí a cada momento.